Graças e paz, irmãos. Que alegria, que prazer estar aqui com vocês, nesse tempo tão precioso, onde nós podemos, além de ver tanta coisa bonita em língua de sinais, ver tanta gente bonita também. Eu tenho a impressão que as pessoas do Espírito Santo são as pessoas mais bonitas que existem no Brasil. Por isso que eu logo me arranjei e casei com uma capixaba. Eu vou fazer minha esposa passar uma vergonha agora, vou pedir para ela ficar de pé aí, por favor. Então a minha esposa Carla veio comigo, mas está aqui também, acabei de ver minha sogra, meu sogro, vai passar vergonha também, fica de pé aí os dois. Minha sogra e meu sogro são aqui de Vitória, não, são de Ipatinga, né? Ipatinga, Vitória, isso aí. Eu já me dei mal aí com a história de apresentar o sogro e a sogra. Gente, eu estou muito feliz de poder participar desse evento com vocês, porque quando a gente fala de pessoas invisíveis, geralmente nós não temos nem condições de definir quem são essas pessoas invisíveis. E o pastor ainda há pouco colocou que eu tenho desenvolvido um projeto na Primeira Igreja Batista de Curitiba para pessoas com deficiência. E é exatamente esse público que muitas vezes nós não percebemos, nós não olhamos como um público-alvo de missões, ou um público-alvo que a igreja precisa olhar e levar o evangelho de esperança e de vida a eles. Por causa disso, o tema dessa pregação hoje, muito desafiador e com certeza vai também abrir os nossos olhos para perceber pessoas invisíveis que estão à nossa volta. E eu entendo bastante disso, porque eu tenho 1,65 m, então muitas vezes eu passo despercebido nos lugares. E ontem eu estava aqui, foi muito engraçado, porque o meu amigo Pedro foi meu intérprete. Você tem quanto, Pedro? 1,99 m. Quase 2 metros, ele do meu lado, interpretando ali. Então o pessoal, os surdos, ficaram vibrando, porque eles estavam vendo ontem as libras em 8K, não era nem 4K, era em 8K. Eu queria pedir para os irmãos abrirem suas Bíblias em Marcos, capítulo 7, nós vamos ler do versículo 31 em diante. Marcos, capítulo 7, do versículo 31 em diante. Eu particularmente gosto muito do Evangelho de Marcos. Ele é um evangelho sintético, nós podemos dizer assim. Um comentarista chamado Craig Keener vai dizer que ele poderia ser chamado também do Evangelho de Pedro, pela presença ativa do evangelista Pedro em muitos lugares. E a gente percebe em Marcos também um evangelho que ele não é apenas um discurso, mas ele nos incentiva, nos desafia a viver a prática. Exatamente o que Tiago, capítulo 2, vai nos dizer, que nós não podemos ser apenas ouvintes da palavra, mas precisamos aprender a ser praticantes da palavra. Logo, esse evangelho que traz Jesus com as mãos na massa, é o evangelho que nos instiga, que nos provoca a também falar do amor, mas viver o amor na sua essência. E nesse capítulo 7, versículo 31, a palavra de Deus nos diz o seguinte: de novo, Jesus retirou-se das terras de Tiro e foi para Sidom, até o mar da Galileia, através do território de Decápolis. Então lhe trouxeram um surdo e gago, que lhe suplicaram que impusesse as mãos sobre ele. Jesus, tirando-o da multidão à parte, pôs os dedos nos ouvidos dele, depois, cuspindo, aplicou saliva na língua do homem. Então, erguendo os olhos ao céu, suspirou e disse: Efatá, que quer dizer, abre-se. E logo os ouvidos do homem se abriram, e o empecilho da língua se soltou, e ele falava sem dificuldades. Jesus lhes ordenou que não contassem isso a ninguém, porém, quanto mais recomendava, tanto mais eles o divulgavam. Ficavam muito admirados, dizendo: tudo ele tem feito muito bem, faz até os surdos ouvirem e os mudos falarem.
Senhor Jesus, muito obrigado por essa palavra. Clamamos agora, Pai, a Tua misericórdia. Espírito Santo de Deus, aplique a Tua verdade aos nossos corações, é o nosso desejo, em nome de Jesus Cristo, Cordeiro Santo de Deus. Amém e amém. Ontem eu comecei a falar sobre esse texto com os nossos irmãos surdos aqui, e o primeiro desafio que nós fizemos a eles foi que nós percebamos as pessoas invisíveis. Jesus percebia as pessoas invisíveis. No versículo 31, Jesus saiu dessa cidade de Tiro e de Sidom, foi para Decápolis, passou por Decápolis, cidades que eram, de certa forma, ignoradas pelos judeus. Essas cidades viviam pessoas que lidavam com culturas religiosas completamente diferentes, o seu comportamento na adoração era completamente diferente, a sua vida para com Deus era completamente diferente, mas Jesus os via. Aí a gente tem que aprender a olhar também aqueles que têm um estilo de adoração diferente, um jeitão de servir a Deus diferente, uma forma de se expressar dentro de uma cultura cristã diferente, mas que também tem o seu coração conectado com Deus, com um desejo intenso de adorar e servir ao Senhor. Jesus faz isso e acolhe a adoração desses nossos irmãos. Depois vimos que Jesus ele não ignora o que a maioria, ou aqueles que a maioria ignora. A gente percebe que existem muitas pessoas ao nosso redor, e muitas delas não têm essa relação com Cristo, porque por vezes nós não estamos observando a necessidade dessas pessoas, o sofrimento dessas pessoas, a angústia que elas têm, a dor que está dentro do seu coração pulsante, como por exemplo, pais, mães de pessoas com deficiência. Eu atendo e vejo todos os dias essas pessoas chegarem à minha sala reclamando, ou chorando, ou gritando de dor na alma. E cada palavra de esperança que a palavra de Deus pode trazer a elas, com certeza é uma palavra de transformação também. E essa palavra está na minha, nas suas mãos. Esse é o meu, é o seu papel, então nós precisamos aprender a olhar, observar como Jesus e não ignorar o sofrimento desses nossos irmãos. Aprendemos também ontem que os seguidores de Jesus foram quem conduziram esse indivíduo surdo a ter essa relação com Jesus. Foram os seguidores de Jesus que talvez tomaram esse indivíduo surdo pela mão e levaram até Jesus, e Jesus o levou à parte, tendo na verdade uma necessidade de ter uma intimidade com esse homem, de falar com ele, de se comunicar com ele. Inclusive brincamos porque não sabemos como foi essa comunicação. Se ele usou uma tábua e escrevia, se ele usou a força da mente e falava com ele, se ele falava devagar e o homem tentava entender o que os seus lábios articulavam, a gente não sabe como foi essa comunicação, mas essa comunicação aconteceu. Jesus dedicou-se a ele. Mas existem algumas lições que nós podemos retirar e aprender ainda nessa noite, sendo desafiados a olhar pessoas invisíveis e fazer com que essas pessoas sejam acolhidas pelo reino de Deus, representado pela igreja. Eu não sei se você tem noção disso, mas eu e você representamos o reino de Deus nessa terra. Eu e você fomos escolhidos pelo Senhor para representá-lo aqui. As minhas mãos precisam ser as mãos do Senhor, os meus pés precisam ser os pés do Senhor, os meus lábios precisam ser os lábios do Senhor, a minha vida por inteiro precisa revelar quem o Senhor é. Então, em todo e qualquer lugar que estamos, seja ensinando ou aprendendo, cuidando ou sendo cuidado, ali nós seremos representação viva de Jesus. E o meu desafio hoje para cada um de nós é: será que é realmente isso? Uma verdade para nós? Nós já estamos sendo representação viva de Jesus em todo e qualquer lugar? Mas vamos lá. Versículo 33, a palavra de Deus nos diz assim: Jesus, tirando-o da multidão à parte, pôs os dedos nos ouvidos dele, depois cuspindo, aplicou saliva na língua do homem. Quando nós percebemos Jesus tirando-o da multidão à parte, Jesus deseja ter intimidade com esse homem, mas ele deseja ter intimidade com os que chegam a ele nos nossos dias.
A irmã veio contar para a gente um testemunho muito bonito, que ela estava chateada e não queria orar. Olha que beleza nisso, né? Mas teve uma reviravolta. Ela colocou os joelhos ao chão e começou a orar e agradecer ao Senhor. A partir do momento que ela colocou os seus joelhos ao chão e começou a orar e agradecer ao Senhor, ela nem percebeu, mas o Senhor estava se revelando a ela e ela teve intimidade com Ele. E o seu coração certamente começou a ser transformado, a sua mente certamente começou a ser transformada, porque ela estava no lugar da intimidade, na adoração, no louvor e no lugar da comunhão. Quando Jesus traz esse indivíduo surdo para esse momento particular, eu imagino que didaticamente Jesus está nos ensinando a todos. Eu quero ter um particular com você. Eu quero conversar com você de um jeitinho que só eu e você sabemos que é possível. Estabelecer um nível de comunicação onde você vai me entender e eu vou te entender. Sabe, o Senhor te chama hoje para ter esse tipo de intimidade com Ele. Mas será que nós reagimos a esse desejo de Deus em procurar pessoas que o adorem em espírito e em verdade e constantemente? É um grande privilégio, sim, estar numa igreja como essa, reunido com pessoas maravilhosas como vocês, lindas, eu diria. Mas a intimidade também se estabelece no quarto, sozinho, no secreto, buscando o Senhor e ouvindo a sua voz. Esse texto nos ensina que na intimidade nós podemos aprender mais sobre Deus. Esse texto nos ensina que é desejo do Senhor ter esse tipo de relação conosco. Quando Ele puxa esse surdo à parte, Ele está ensinando isso para os seus discípulos, para os seus seguidores. Eu não vou tratar com ele do jeito que eu trato com todo mundo. Eu vou tratar com ele de um jeito particular. Às vezes nós cometemos um erro muito grave. E nos nossos dias nós somos estimulados a cometer esse erro. Nós nos comparamos com todo mundo. Já parou para pensar nisso? Nós nos comparamos com todo mundo. E se você está aí conectado nas redes sociais, você é estimulado o tempo todo a se comparar com todo mundo. Mas eu queria te dizer que a relação que o Senhor deseja ter com você é muito particular. Porque você, para Ele, é muito precioso, é singular, é único. Ele te enxerga de um jeito especial. Mas não é só você que ouve, que consegue andar, que consegue elaborar as coisas e entender o mundo de uma maneira perfeita, entre aspas. Ele deseja ter essa intimidade e trazer para a intimidade, para próximo dele também, pessoas com deficiência, criando espaços para que essas pessoas desenvolvam o seu ministério, o ministério que o Senhor tem concedido a elas, criando espaços para que essas pessoas possam receber o Senhor e não somente recebê-lo, como comunicar o Senhor a outros. Nós servimos em parceria com uma organização chamada Journey in Friends, que aconteceu a partir de um acidente, surgiu a partir de um acidente, de uma jovem de 17 anos. Essa jovem de 17 anos, que gostava muito de esportes, nadava, andava a cavalo, praticava muitos esportes, um dia foi dar um mergulho, e ao pular no lago, bateu com a cabeça num banco de areias. E ao bater a cabeça no banco de areia, fraturou o pescoço. E essa fratura a tornou imediatamente tetraplégica. O que isso significa? Que ela funciona apenas daqui para cima, do pescoço para cima. Do pescoço para baixo, ela não funciona mais, no sentido usual da palavra. Ela começou a orar e perguntar para Deus o porquê ela não morreu. Ela se perguntava na sua oração: Deus, por que eu não morri? E se eu não morri, qual o propósito da minha vida? Eu tenho 17 anos, tinha toda uma vida à frente. Qual o propósito da minha existência agora, Senhor? O que eu devo fazer? Então ela conheceu um famoso evangelista chamado Billy Graham.
E o Billy Graham convidou para participar de muitas das suas conferências. E numa dessas conferências, Billy Graham chegou para ela e falou: Johnny, Deus já respondeu para você qual o propósito da sua vida nessa cadeira de rodas? Dando testemunho do teu encontro com Jesus em tantos lugares diferentes, em tantos países diferentes? Olha, eu acredito que seja realmente dar testemunho e ajudar outras pessoas a compreenderem o propósito da vida delas. E o Billy Graham perguntou para ela: mas você já parou para pensar que existem centenas de milhares de pessoas na mesma condição que você, espalhadas pelo mundo, sem a mesma esperança que você tem? Nesse exato momento, a Johnny teve um choque, pastor. O corpo dela foi para trás e ficou pensando: gente, isso é verdade. O Senhor me colocou numa cadeira de rodas para que eu pudesse ter sensibilidade e levar a mensagem de Deus aos cadeirantes, aos usuários de cadeira de rodas. E a partir daí, então, a Johnny começou a receber cartas e responder cartas, e ela não conseguia responder todas as cartas, porque ela responde escrevendo com a sua boca. Coloca o lápis ou a caneta na boca e vai respondendo as cartas. Então ela chamou os seus amigos. Por isso, Johnny e amigos, Johnny and Friends. A partir daí surgiu então o ministério, distribuindo cadeiras de rodas pelo mundo. E só aqui no Brasil nós já distribuímos mais de 5.000 cadeiras de rodas. Mas no mundo inteiro são mais de 200.000 cadeiras de rodas. Cada cadeira recebida impacta diretamente 41 pessoas. Os seus familiares, os seus cuidadores, os seus colegas de escola. Jesus se revelou intimamente para Johnny, de um jeito muito particular. Mas qual é a sua história? Quais são os recursos que Ele já colocou na sua mão e que você não consegue entender ou perceber ainda como um recurso para abençoar a vida de pessoas? Talvez o recurso que Ele colocou na sua mão seja ter nascido num lar onde algumas pessoas têm deficiência. De repente você tem um primo, uma prima, um tio, uma tia. De repente você tem um filho, uma filha, um sobrinho, alguém da sua família com alguma deficiência. Alguém com síndrome de Down, algum autista, algum cego, algum surdo, algum usuário de cadeira de rodas, alguém com uma mobilidade reduzida. Mas a pergunta que o Billy Graham fez para Johnny precisa ecoar nos nossos dias. Você já tem noção de que existem pessoas em constante sofrimento, e Deus já colocou a ferramenta certa nas suas mãos e você não está utilizando? Ele vai tratar conosco de forma íntima, e esse tratamento do Senhor, esse ensinamento do Senhor na nossa intimidade, na nossa particularidade, vai nos forjar para que cada um de nós possa diretamente impactar a vida de outras pessoas que são muito parecidas conosco. Porque você nasceu surdo. Certamente para você impactar a vida de outros surdos. Ontem eu conheci o Eduardo. O Eduardo, meu amigo, veio hoje aqui para assistir participar do culto conosco. Surdo. Ele começou a ver os vídeos e as pregações e estudar a Bíblia com 13 anos. E ele me falou ontem: eu tenho comprado Bíblias e tenho entregado para os meus amigos surdos. Eu não sei se eles entendem, mas eu tenho indicado o canal da Bíblia em Libras para eles estudarem a Bíblia e compreenderem a Bíblia. Então o Eduardo já entendeu a missão dele como surdo. Ele já está proclamando o Evangelho aos invisíveis. O fato é que nós já estamos buscando intimidade com o Senhor, mas existem outras pessoas que nem isso, nem a oportunidade de buscar essa intimidade ainda tem. Eu não sei se você sabe, mas existe um número alarmante no Brasil de 25% da população brasileira com alguma deficiência. Isso é assustador, não é verdade? 25% da população brasileira com alguma deficiência. Isso dá pelo menos uns 10 Portugal aqui dentro. Mas nós fazemos missões, pastor, lá em Portugal, lá em Moçambique, lá na Angola, lá em outros países. E o nosso povo,
Os nossos brasileiros com deficiência estão sendo esquecidos, porque ainda não são um alvo de missões. Ainda não são vistos pela igreja. E o meu desafio para todos nós é abrir os olhos e começar a enxergar possibilidades, onde algumas pessoas só conseguem ver invisibilidade, insuficiência, deficiência. Mas não é só isso. Jesus, ele quer ter essa intimidade com os que chegam a ele, quer ter intimidade conosco, mas nós aprendemos também no versículo 34. Veja o que diz o versículo. Então, erguendo os olhos ao céu, suspirou e disse, Efatá, que quer dizer, abre-se. Além do desejo do Senhor de ter intimidade conosco, nós precisamos reconhecer que os milagres, eles procedem do céu. Então nós já estamos olhando para o alto, outras pessoas precisam aprender a olhar para o alto. Porque alguns de nós, algumas pessoas que convivem conosco, estão olhando para baixo e para os seus problemas, para as suas lutas e para as suas dificuldades. O seu olhar se concentra apenas nas lutas e dificuldades. Essas pessoas ainda não estão olhando para o alto. Essas pessoas ainda não estão vendo de onde procede o milagre. Eu creio que pessoas com deficiência podem ser curadas. Eu creio. Porque o mesmo Deus que nós servimos, Ele não mudou. Mas como elas serão curadas se elas não estão aqui nesse ambiente? E se não for o tempo delas serem curadas agora, como nós saberemos se elas não estão aqui nesse ambiente? O fato é que de uma forma ou de outra, elas experimentarão o milagre nas suas vidas, que é o próprio Senhor Jesus, oferecendo a elas essa relação profunda de intimidade. Eu fui desafiado um dia a ir para Manaus, na verdade o interior da Amazônia, para evangelizar uma família que ninguém conseguia, uma família que todos eram surdos. Os pais surdos, mas 3 filhos surdos. Então, nessa casa, tinham 5 pessoas surdas, numa aldeia completamente isolada, a 26 horas de barco, saindo de Manaus. E eu cheguei lá. Quando eu tive o primeiro encontro, eu não sabia muito bem como me comunicar com aquelas pessoas. A gente foi criando uma comunicação alternativa. Fiquei 15 dias. Nos 15 dias que nós estivemos lá, ao sair daquele lugar, aquela família disse, eu quero Jesus, eu quero ser batizado, eu quero ter esse encontro, essa intimidade, eu quero olhar para o céu, porque eu sei que a esperança vem do céu agora. Mas foi uma experiência muito incrível. A gente tinha que pegar a nossa comida no mato, pastor. Então a gente saiu numa canoa, eu não sei se a maioria aqui sabe o que é canoa, todos sabem o que é canoa, né? Óbvio. E aí estava aí umas 2 pessoas na canoa, e aí era de noite, eu olhando para aquele céu maravilhoso, cheio de estrelas, e aí de repente o nosso guia, que era o missionário local, pega uma lanterna, ele ilumina ao redor do rio ali, parecia um mar, né? Eu ia falar mar, porque parecia um mar de tão gigante que era, e aparece um monte de outras estrelas na margem do mar, jacaré. E aí ele pega uma lança, coloca na minha mão e falou, pastor, o senhor é o líder dessa viagem, o senhor vai caçar a nossa comida. Você conta até 3 e joga esse negócio, o que vier a gente come. Eu contei até 3, lancei o negócio e ele pulou atrás. Quando ele subiu com um jacaré desse tamanhão. E eu gritava, porque eu estava naquele momento me sentindo o crocodilo Dundee. E a gente estava voltando para a base da missão, e eu peguei o meu jacaré, comecei a levantar, e as outras pessoas dos outros barcos começaram a rir. E eles riam, eu chegava a chorar de tanto rir. E eu só fui entender quando nós chegamos na margem, que o jacaré que eles tinham pegado era quase do tamanho do Pedro. Levanta de novo, Pedro, para o pessoal comparar e imaginar o jacarezão aí que era. Olha o tamanho do jacaré que os caras pegaram, e olha o tamanho do jacaré que eu peguei. Eu sei que foram 15 dias em missão, cuidando dessa família, para que eles aprendessem a olhar para o céu. Primeiro dia comemos jacaré ensopado, segundo dia jacaré frito, terceiro dia jacaré, 15 dias comendo jacaré,
Quando nós chegamos em Manaus, eu queria porque queria comer um McDonald's. O fato que a alegria que nós tivemos de sair daquele ambiente e olhar para o alto, saber que o Senhor estava nos conduzindo, com esse desejo de ter intimidade, mas para que outras pessoas pudessem olhar para o céu, e saímos de lá com aquela sensação de missão cumprida, é o que o Senhor pede para nós. Você já está olhando para o céu? Como pai, que deseja deixar um legado, deixar marcas na vida de pessoas, você já olha para o céu? E falando de pai, eu lembrei de um dia, a gente tinha uma regra lá em casa, que a gente aprendeu na escola das crianças. Tinha uma espécie de lição que eles aprendiam na escola todo dia, e a minha filha chegou contando essa história lá. Toda desobediência tem uma consequência. E aí eu achei muito legal isso aí, pastor. Eu falei, vamos introduzir essa história aqui em casa. Toda vez que alguém desobedecer, eu já vou chegar com esse discurso. Olha, toda desobediência tem uma... Aí eles repetiam, consequência. Vamos fazer junto para ficar bonito? Toda desobediência tem uma... E isso começou a virar quase que um mantra em casa. Mas um dia, meus filhos saíram para andar de skate, e eu sempre que eles andavam de skate, eu falava, vocês não podem andar de skate de chinelo, vocês têm que usar tênis, porque é perigoso vocês caírem. Mas naquele dia eu acordei me sentindo com 15 anos, e eles saíram para andar de skate, e aí eu falei, dá licença aqui, que quem vai andar de skate agora é o pai. Subi no skate, dei a primeira passada, e o skate foi que é uma beleza. Dei a segunda passada, e o skate andou, que foi uma maravilha. Dei a terceira passada, o meu chinelo engatou no chão, eu caí, o meu pé foi arrastando, foi arrancando a pele do lado lateral, eu caí de costas, eu não conseguia respirar. Sabe quando a gente cai de costas e começa a ficar assim? Eu estava desse jeito. A minha filha me viu caindo, saiu correndo, olhou bem para a minha cara e falou, papai, toda desobediência tem uma consequência. Sabe, o Senhor nos dá um mandamento hoje. Ensinar outras pessoas a olharem para o céu. Mas toda desobediência tem uma consequência. O Senhor nos dá o privilégio de buscar intimidade com Ele hoje. Mas toda desobediência tem uma consequência. É fato que o Senhor Jesus traz esse surdo para ter intimidade com Ele, mas também quando Ele olha para o alto e fala, efatá, Ele está ensinando os seus discípulos que o milagre, que as respostas, que as soluções, que tudo que nós precisamos para a nossa vida, vem do alto. Mas quando nós vivemos em desobediência, não dá para se enganar. Toda desobediência tem uma consequência. Naquela semana eu fui pregar, e eu não podia usar sapato, então eu fui de Crocs. E o que tinha de gente da igreja tirando foto e falando, pastor, eu nunca conheci um pastor usuário de Crocs. Eu falei, me perdoa, irmão, é que toda desobediência tem uma consequência. Mas por último, quando nós olhamos para esse texto, ainda versículo 31, Jesus, erguendo os olhos ao céu, suspirou e disse, efatá, que quer dizer, abre-se. Nós aprendemos que, além do Senhor Jesus desejar ter intimidade conosco, além dele nos ensinar que todo milagre vem do alto, então os nossos olhos precisam estar fitos, olhando diretamente para o alto, nós aprendemos que o efatá de Deus precisa ecoar nos nossos dias. Essa palavra é muito curiosa. Efatá. Ela é uma palavra aramaica, ela nem era para estar aqui nesse texto, na verdade. Era para ter hebraico, grego, mas de repente aparece um aramaico do nada. Tanto que eles nem traduzem, eles fazem uma sugestão de tradução que é abre-te, que é uma sugestão muito simples. Porque efatá é muito mais do que abrir os ouvidos. Tanto que depois da cultura cristã adota essa palavra como um sinônimo para milagre. Todas as vezes que acontecia um milagre, eles falavam nas suas celebrações, efatá, efatá, efatá.
Mas olhando para esse texto, a gente entende que a vida inteira desse homem se abre para as coisas do reino de Deus. Não são apenas seus ouvidos que abrem, mas a sua mente é aberta. A gente tem hoje um dispositivo que algumas pessoas chamam de ouvido biônico, ou implante coclear. É um implante que se coloca no surdo e ele passa a ouvir. Na hora que liga, ele passa a ouvir. Mas ele não entende o que ele está ouvindo. Ele não consegue reproduzir imediatamente o que ele está ouvindo. Ele precisa de um treinamento para reproduzir a fala. Ele precisa de um treinamento para entender os sons. Mas não é isso que acontece aqui. A Bíblia diz, esse texto nos diz que imediatamente, foram desimpedidos os seus ouvidos, a sua língua ele começou a falar. Isso é impressionante. Quando nós nos abrimos para ter essa intimidade com o Senhor, quando nós nos abrimos para olhar para o céu, o efatar está ecoando, e o Senhor está nos abençoando, e nós estamos de verdade experimentando o milagre do Senhor nas nossas vidas. Então o efatá precisa ecoar ainda em nossos dias. Sabe, gente? Uma vez eu fui fazer uma visita num campeonato de xadrez de deficientes visuais, de cegos. E no canto tinha um jovem. E eu vi que ele estava sozinho. E eu fui conversar com ele. Fui caminhando lentamente na sua direção. Cheguei, toquei nele e me apresentei. Tudo bem? A dona Irã aqui, como é seu nome? E aí ele falou o seu nome. Eu falei, puxa, eu notei que você está aqui sozinho, você não tem amigos? Ele disse, não. Eu não tenho amigos. Eu acabei de perder minha visão. Então os meus amigos não sabem como lidar comigo, o que eles fizeram? Me abandonaram. A minha mãe não sabia o que fazer comigo, então ela me deu para minha avó. Então eu não tenho amigos, e as pessoas que mais eu esperava cuidado, eu também não tenho mais. Então eu estou pensando que talvez a minha vida não tenha mais sentido algum. Talvez eu não tenha mais esperança e eu nem sei mais o que eu vou fazer daqui para frente. Eu fui tocado com aquelas palavras, eu falei, eu posso ser seu amigo? E eu comecei a ligar para ele, comecei a convidá-lo para sair, comecei a levar ele na minha casa para a gente comer uma pizza, comer um pastel. Pense em alguém que é fã de pastel, multiplica por 5, sou eu. E nós começamos uma amizade muito legal. E depois de um ano ele teve coragem de me perguntar, por que você está fazendo isso? E a minha resposta foi, porque Jesus fez isso por mim. Jesus me tratou, Jesus cuidou de mim, Jesus me deu esperança, Jesus me dá vida, dá sentido para a minha existência. Não faz sentido nenhum eu absorver tudo isso, eu desfrutar de tudo isso e não compartilhar com pessoas, com outras pessoas. Ele virou para mim e falou, então, se Jesus é desse jeito, eu quero Jesus na minha vida. Ele foi o primeiro cego que eu batizei na igreja. Depois vieram mais uma dezena, quase centenas de cegos. A gente faz os eventos, a gente consegue encher 3, 4 ônibus, levando para passeios e outros movimentos que a gente faz, porque hoje os cegos da nossa cidade têm a nossa igreja como referência, e nem todos se converteram ainda. Mas quando eles pensam num lugar de acolhimento, eles pensam na nossa igreja. Somos quantas igrejas batistas no Brasil? Milhares.
Quantas desenvolvem um trabalho com pessoas com deficiência? 3. Milhares de igrejas, e o Efatá só está ecoando em 3. Tem alguma coisa errada, não tem, pastor? Milhares de pastores, missionários, obreiros, ministros de louvores, educadores cristãos, membros comprometidos com a palavra, e apenas 3 igrejas realizam projetos com pessoas com deficiência no Brasil. O Efatá não está sendo ouvido. Por isso essas igrejas ainda estão fechadas, não estão abertas. Por isso a mente ainda está fechada, não está aberta. O olhar ainda está fechado, a visão ainda está fechada, não está aberta. O Efatá precisa ecoar em nossos dias. Porque muitas outras pessoas podem ter intimidade com Jesus a partir de cada um de nós. Nós somos a igreja do Senhor Jesus. Nós somos chamados para proclamar o Evangelho a toda e qualquer criatura. Nós somos chamados para fazer com que elas entendam que elas podem olhar para o céu, olhando para o alto, elas terão esperança novamente nas suas vidas. Nós precisamos fazer com que o Efatá do Senhor ecoe em nossos dias. O Efatá precisa ecoar em nossos dias, meus irmãos. Eu atendi outro dia uma família com uma criança autista. Entrou na minha sala, ela começou a pegar tudo da sala. E a família começou a se desesperar. Eu falei, não, essa sala é exatamente para ela. Pode pegar, pode quebrar, só não pode comer, porque pode ser perigoso. Quando eu falei isso, eles respiraram fundo e parece que saiu um peso das costas deles. Sabe por quê? Porque quando eles chegam na escola, a escola diz, esse lugar não é para o seu filho. Quando eles chegam na terapia, os terapeutas dizem, esse lugar não é para o seu filho. Quando eles chegam nos órgãos públicos, os órgãos públicos dizem, esse lugar não é para o seu filho. Quando ele chega na igreja, sabe o que ele cria expectativa de ouvir? Esse lugar não é para o seu filho. Mas é isso mesmo? Essa é a verdade que nós lemos aqui? Não, não é essa a verdade. A igreja é para ser uma representação viva de Cristo. Então, se Jesus quer ter intimidade com todas as pessoas, respeitando as suas individualidades, a igreja também é o lugar para crianças, jovens, adultos, idosos, autistas, com síndrome de Down. Mas a gente não está preparado para isso. E algumas pessoas nem querem, na verdade. Eu vou dizer para vocês a primeira vez que apareceu um autista aqui. Quando ele começar a correr, cultuando ao Senhor, correndo. Alguns dos irmãos que não conseguem ouvir o Efatá, quando terminar o culto, vão procurar o pastor e falam, pastor, o que é isso? Aquela criança atrapalhou o culto inteiro, o senhor não fez nada. E aí a gente lembra de Marcos 10, Jesus dizendo, deixem vir a mim as... Não tinha criança com deficiência lá, será? Não tinha criança com limitações lá, será? Tinha. Com certeza tinha, porque elas estão, ao longo da história, em todos os lugares. O Efatá precisa ecoar nos nossos dias. Para que eu me abra. Alguns dos irmãos sonharam a vida inteira com algo. Realizaram, conquistaram. Mas o Efatá precisa ecoar novamente no seu ouvido para você voltar a sonhar com uma coisa maior. Você paralisou no tempo.
Alguns de nós paramos de estudar, mas o desejo não cessou. Alguns de nós paramos de crescer como pessoa, nosso aprendizado individual, pesquisando, conhecendo, refletindo sobre quem nós somos, acolhendo quem nós somos, acolhendo o outro e acolhendo as coisas do reino de Deus. Paramos, porque por algum motivo nós nos fechamos. O Efatá precisa ecoar em nossos dias, porque o Senhor deseja usar a nossa vida de forma poderosa, ainda em hoje. Hoje, nos nossos dias, existem pessoas que estão na nossa casa precisando de um encontro com Jesus. Mas se você paralisou na tua intimidade, como é que elas vão enxergar Jesus em você? Porque o nosso problema às vezes é falar demais e viver de menos. Eu sempre odiei crente. Eu confesso que eu ainda tenho alguns que eu continuo não gostando muito, pastor. E tinha uns camaradas na minha sala, que eu treinava karatê, e na minha sala de karatê chegavam e eu já saía correndo, porque eles falavam que eu ia para o inferno, que não sei o que, e coisa e tal, então eu não gostava muito desse papo de ir para o inferno, não. Mas teve um dia que chegou para mim e falou assim, vai ter um retiro na minha igreja. Eu queria muito que você fosse. Eu falei, rapaz, esse negócio de igreja de crente, de retiro de crente, não é comigo não, eu não gosto. Eles já vão me julgar, já vão me dizer que eu estou indo para o inferno e coisa e tal. E aí ele usou um argumento poderoso, ele disse assim, vai estar cheio de menina bonita lá. Aí eu falei, por que você não falou logo? Eu sei que eu fui para o retiro, gente. Eu cheguei lá, todas as meninas bonitas da cidade tinham ficado na cidade. Todas as meninas bonitas da cidade ficaram na cidade. Mas tudo que o pastor pregava, parece que tinha endereço, o meu coração. E o Efatá continuou a ecoar na minha vida. Eu me converti nesse retiro, eu entreguei minha vida a Jesus nesse retiro e eu voltei para casa com uma missão. Eu queria que os meus pais, os meus irmãos, os meus primos, tios, todos da minha família conhecessem Jesus como eu estava conhecendo. Eu queria que o Efatá ecoasse através da minha vida, só que eu comecei a falar. E eu falava, 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 e eu falava. E todas as vezes que eu falava, eu era rejeitado. E aí, sabe aqueles crentes que eu não gostava? Eu me tornei um deles. Eu me tornei um deles. E aí um dia eu estava num grande compromisso com Deus, falando, Deus me ajuda, eu não sei como ajudar a minha família a te conhecer, eu preciso de uma resposta. E aí eu entendi, lendo a palavra de Deus, fecha a tua boca e começa a viver o Evangelho. E para a gente impulsiva, para a gente fala demais, é muito difícil fechar a boca, não é verdade? E eu falei, tá bom, vou fechar minha boca. Aí eu comecei a arrumar as coisas em casa, perguntava para minha mãe se ela queria que eu lavasse a louça, dobrasse a roupa, estendesse a roupa, mexesse com as coisas que estavam lá. 6 meses, só fazendo isso. Um dia minha mãe chegou, colocou a mão na minha testa assim e falou, tá tudo bem com você? Eu falei, por quê, mãe? Você não é desse jeito, o que está acontecendo? Pela primeira vez em 6 meses eu disse, Jesus mudou a minha vida. A minha mãe virou para mim na cozinha da minha casa e falou, se Jesus mudou a sua vida desse jeito, eu quero que Ele mude a minha também. Eu falei, a senhora quer aceitar Jesus então como seu único e suficiente Salvador? Ela falou, agora. Nós nos ajoelhamos ali mesmo, na cozinha de casa, e a minha mãe confessou Jesus naquele lugar. Depois, os meus parentes, meus tios, meus primos começaram a se envolver com a igreja. Hoje nós somos 4 pastores na família. Quando nós fazíamos reunião no aniversário do meu avô de 100 anos,
Eles falaram, você vai dar a palavra para a gente, porque você começou a apontar Jesus para a nossa vida. Eu não consegui, eu só chorava. Eu não consegui falar nada, gente, nada, eu só chorava. Eu olhava para eles e chorava. E aí veio uma tia minha, que me amaldiçoava, se ajoelhou do meu lado e começou a orar. Veio um outro, se ajoelhou, e outro. Fizemos uma pregação com lágrimas. E os que não tinham ainda uma experiência de intimidade com Jesus, naquele dia tiveram. Os que ainda não estavam olhando para o céu, aquele dia passaram a olhar. Os que ainda não estavam abertos para as coisas do reino de Deus, aquele dia abriram seu coração e entregaram a sua vida ao Senhor Jesus, porque nós não falamos nada, nós vivemos o Evangelho naquele lugar. O Efatá precisa ecoar na nossa vida, gente. O que acontece depois é que esse homem é curado e Jesus diz, você não pode falar para ninguém. Mas quando você é tocado pelo Espírito Santo de Deus, é transformado pelo Senhor, você não consegue ficar calado. E todos os lugares que ele ia, ele anunciava o grande milagre que ele tinha recebido. O Senhor Jesus o chamou para a intimidade. O Senhor Jesus o ensinou a olhar para o alto, e o Efatá estava ecoando agora a partir da vida dele. Por isso, nessa noite, eu quero orar por você, que veio a esse lugar, que é crente há centenas de milhares de anos. Você é literalmente um dinossauro no Evangelho, mas que por algum motivo deixou de ter intimidade com o Senhor. Eu quero orar por você, porque ainda não acabou. Não acabou não. Deus ainda quer usar você como caneta nas suas mãos para escrever a história do reino dele nessa terra. Mas eu quero orar por você, que a lâmpada dos sonhos se apagaram. Ou por você que ainda nem acendeu ainda a lâmpada do sonho, nem sabe o que é da vida. Nós vamos orar para que o Senhor te abençoe de forma poderosa e hoje você volte a ter intimidade. E no ambiente da intimidade, o Senhor revelará a você o que Ele deseja para você. Pode ser que Ele vai usar a tua história, a tua dor, o teu trauma. Então passe a não ignorar mais a tua dor, o teu trauma, as tuas lutas. Eu aprendi língua de sinais com 2 primos surdos. Trauma. Porque quando meus amigos me viam fazendo língua de sinais, eu parava na hora e me escondia, porque eu não queria que ninguém me visse falando libras. Eu aprendi a lidar com os cegos por causa da minha avó, que perdeu a visão com 27 anos. Luta. E eu levava a minha avó para a igreja, mas todas as vezes que eu via alguém, um amigo, alguém que me conhecia, eu me escondia atrás dela e ia guiando meio que escondidinho. Então as minhas lutas, as minhas dores, as minhas vergonhas passadas, se tornaram a minha força. Hoje eu quero orar por intimidade, mas eu quero que você aprenda a olhar para o alto também. Porque quando você olha para o céu, aquilo que você considera fraqueza hoje vai se tornar a tua força, em nome de Jesus. Quando você olhar para o alto, o Senhor te revelará que aquilo que para você é um trauma vai se tornar a sua força, em nome de Jesus. E você vai poder dizer como Paulo, eu posso todas as coisas em Cristo, porque é Ele que me fortalece. Então, ser surdo vai ser a tua força. O ser cego vai ser a tua força. O ser idoso
vai ser a tua força. O ser jovem vai ser a tua força. O ser intérprete vai ser a tua força. O ser músico vai ser a tua força. O ser pastor vai ser a tua força. Ter dificuldades na tua casa vai ser a tua força. Porque você vai olhar para o alto. E é de lá que vem a nossa força. Mas o ouvido de quem precisa ser aberto hoje? A mente de quem o efatá precisa ecoar hoje? O coração de quem o efatá precisa abrir hoje? Se é você, se coloca de pé e nós vamos orar juntos. Para que você experimente mais do Senhor. Para que você seja tocado na intimidade. Mas para que você se transforme em um instrumento que toca outros na intimidade. Para que você olhe para o alto e veja que é de lá que vem a nossa força. Para que o efatá continue ecoando na sua vida, na sua mente, mas também na vida e na mente de outros. Sabe o que vai acontecer? Não serão mais 3 igrejas que ouviram o efatá e estão vivendo para a glória de Deus e conduzindo outros para a intimidade com o Senhor. Nós avançaremos. E pessoas em sofrimento que estão lá fora serão acolhidas aqui, porque esse é o ambiente onde o reino de Deus é representado por cada um de nós. E o efatá ecoará, e essas pessoas serão abraçadas, envolvidas pelo amor. E sabe quem vai personificar o amor? Cada um de vocês. E onde nós passarmos, por onde nós passarmos, as pessoas vão olhar para nós e vão dizer: olha Jesus passando ali, olha Jesus ensinando ali, olha Jesus cantando ali, olha Jesus tocando ali, olha Jesus interpretando ali, olha Jesus pregando ali, olha Jesus ali. E aí sim, o mundo não será mais o mesmo. E com as nossas limitações, com as nossas deficiências, nós ensinaremos outros a terem intimidade com o Senhor, a olhar para o alto, porque o efatá está ecoando através das nossas vidas. Vamos pedir isso ao Senhor? Coloca a mão no seu coração assim, dizendo: é esse aqui, Pai. Sou eu que preciso. Senhor Jesus, muito obrigado. E as minhas mãos estão no meu coração dizendo também: sou eu que preciso. Eu preciso dessa intimidade, assim como os meus irmãos que se colocaram de pé nessa noite precisam dela. Eu preciso dessa intimidade contigo, para que no secreto, no tempo de louvor, de oração, de devoção, de leitura da palavra, de dedicação, de vida, o Senhor se revele de maneira muito particular e especial. Sou eu, somos nós como igreja que precisamos dessa intimidade para levar e conduzir outros aos pés da cruz. Mas Pai, precisamos ter os nossos olhos abertos também, porque por vezes estamos olhando apenas para as nossas lutas, para os nossos problemas, para as nossas deficiências, para as nossas limitações, e esquecemos de olhar para o alto, de onde vem a nossa esperança, de onde vem a nossa força. Nos ajuda hoje, Pai, em nome de Jesus Cristo, a olhar para o alto, porque se olharmos para o céu, todo o resto deixará de ter a importância que hoje está tendo, porque o Senhor derramará sobre a nossa vida as tuas bênçãos preciosas, e o efatá do Senhor continuará ecoando através de cada um de nós. Por isso, Pai, colocamos a mão no nosso coração dizendo: somos nós que desejamos ser essas canetas nas tuas mãos, escrevendo essa história extraordinária do reino de Deus, acolhendo pessoas em sofrimento, pessoas invisíveis, como
família de Deus, acolhendo essas pessoas e dizendo: não, esse é o seu lugar também. Nós somos parecidos, nós também temos fragilidades, nós também temos lutas, nós também temos deficiências. Pai, nos ajuda a avançar, nos ajuda a depender de Ti, nos ajuda a entender o que o Senhor deseja, nos ajuda a nos encaixarmos no centro da Tua vontade, porque essa vontade é boa, é perfeita e é agradável. Então que essa intimidade que desejamos, abra também os nossos olhos para as necessidades que temos, os sonhos que abandonamos, os objetivos que deixamos, o ministério que não desenvolvemos mais. Pai, que essa intimidade nos ajude a entender que o Senhor ainda tem muito mais para nós. Precisamos aprender a sair desse marasmo. Nos ajuda a nos colocar em movimento, em direção ao Senhor, para refletir o Senhor onde quer que estejamos. Abençoa, Pai, a Tua igreja reunida aqui, aqueles que estão também acompanhando pelas redes sociais, Pai. Pai, que em nome de Jesus o Senhor os toque também ali. Essa palavra é para eles também. E que nós que estamos aqui, já saiamos daqui chacoalhados por Ti, Pai. Indo na direção daqueles que estão em sofrimento, orando por eles, recebendo-os, convidando-os, desenvolvendo trabalhos e ministérios para que eles se sintam acolhidos nesse lugar. Abençoa, Pai, a Tua igreja. É a oração que fazemos no nome santo, precioso de Jesus Cristo, o Cordeiro Santo de Deus. Amém e amém.